trabalhos de hoje. Mais uma vez, os últimos que entraram agora aqui, sejam bem-vindos. Nossa temática da quinta sessão é informação e informática em saúde e comunicação. Nós teremos ainda uma sexta sessão. Essa sexta sessão acontece amanhã, das 9 às 10h30, e é um fechamento dessa nossa jornada, com a participação e a presença do Dr. Jurandir Frutuoso. O Dr. Jurandir é o secretário executivo do CONAS e vai discutir o tema das relações interfederativas e a pactuação entre gestores no SUS. Então, abrindo a nossa sessão de hoje, com um tempo de 30 minutos para fazer a sua exposição, queria convidar o Marcos Carvalho. Já apresentei, Marcos é gerente de comunicação do CONAS e é responsável pelo um projeto essencial que tem sido mantido no CONAS, que é o CIEGES, que é um Centro de Informações Estratégicas para a Gestão Estadual do SUS. Marcos, contigo. Obrigado, doutor Edson. Bom dia a todas e a todos. Me chamo Marcos Carvalho. Como o Edson me apresentou, eu gerencio a assessoria de comunicação do CONAS e o Centro de Inteligência aqui do Conselho. E hoje nós vamos bater um papo sobre esses dois pontos, sobre esses dois temas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E, por favor, se vocês não estiverem vendo, me avisem. Ok. Bem, falando sobre comunicação em saúde, é diferente falar comunicação de uma forma ampla e principalmente mercadológica do setor privado. Quando a gente fala de políticas públicas em saúde, principalmente de uma política tão importante como o Sistema Único de Saúde, a gente não pode concentrar todos os esforços apenas na qualidade técnica daquelas ações. É importante que todas as ações do Sistema Único de Saúde, da gestão do SUS, ela seja entendível para a população. Durante a pandemia, isso ficou mais evidenciado e ficou mais fácil para a população entender a importância do sistema público tão forte como o SUS, e houve um certo sentimento de apropriação do SUS. Mas isso precisa ser uma prática rotineira e comum aqui, né, no nosso dia a dia. Então, da mesma forma que há um cuidado especial na formulação das políticas públicas, na estratégia de acesso aos medicamentos, imunizantes e por aí vai, é importante que a comunicação também tenha esse papel integrador e definidor das políticas. Precisa participar da concepção, da construção dessas políticas para que elas realmente vinguem e a população tenha um entendimento do que está disponível e o que é o SUS de fato. É importante que a comunicação, por mais que seja natural dos seres humanos e de todos os animais, né, eles se comunicam de certa forma, mas existem técnicas e práticas específicas para comunicar de forma correta, para que aquela informação ela gere comunicação. Informação é diferente de comunicação. Comunicação é quando todos entendem aquela informação da forma que ela foi produzida, e é importante que os profissionais de comunicação trabalhem de forma integrada e que desenvolva essas estratégias junto com as demais áreas técnicas da gestão de forma continuada. E aí vem duas perguntas. Colegas que estão conosco nesse momento na jornada, técnicos e gestores, vocês conhecem os comunicadores? Vocês já foram até a assessoria de comunicação da Secretaria e conhecem ali os profissionais?
E comunicadores, como que é a relação com as áreas técnicas? Será que, eventualmente, ela ocorre só por notas técnicas, por e-mail, ou por mídias, né, de comunicação virtuais? Sobre a assessoria de comunicação, nós temos um dilema que, principalmente na gestão do SUS, ela é muito agressiva. A quantidade de demandas da imprensa para os gestores. Isso traz um desafio enorme, porque há uma confusão natural, principalmente aqueles que não fazem parte da assessoria de comunicação, do papel desses assessores. Muitas vezes, o papel dessas assessorias, elas ficam restritas à assessoria de imprensa. E é importante ressaltar que as ações da assessoria de comunicação, elas precisam ser transversais. E eu trago aqui um exemplo de um estado que lançou um estabelecimento de saúde com equipamentos para mutirão de cirurgias oftalmológicas, e o convite para o lançamento desse estabelecimento não foi bem redigido, porque não foi feito pela assessoria de comunicação. Esse convite, ele foi usado de forma dolosa, pelo que exemplificaram, para que a população entendesse que haveria um mutirão de cirurgias naquele dia. Então, aquele evento que seria comemorativo do lançamento daquele estabelecimento, ele, na verdade, gerou um tumulto enorme, porque a população foi em peso, que necessitava daquela cirurgia, e brechas na comunicação, no caso de um simples convite, geraram um problema enorme de cabeça, que inclusive saiu na imprensa. Então, é importante que a assessoria de comunicação ela seja envolvida nas áreas técnicas e nas atividades da Secretaria de Saúde de uma forma transversal. Lembrando que cabe também a maioria das assessorias de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde ou das secretarias de comunicação, campanhas publicitárias, relações públicas, desenvolver peças publicitárias e campanhas para as redes sociais, importantíssimo, isso eu falo um pouquinho mais para frente, e também assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa, por mais que consuma bastante das COM e também das equipes técnicas, dos gestores, precisa ter um cuidado especial, porque o poder de alcance do grande público é enorme da imprensa, e a gente não pode subestimar, também não pode pensar que as redes sociais já estão dominando completamente os canais de comunicação. A verdade é, principalmente quando nós vamos para o interior do Brasil, nós percebemos ainda que meios tradicionais de comunicação em massa têm uma força muito grande, e é nesses veículos que a gente precisa estar o tempo inteiro esclarecendo os fatos. Sabemos que a imprensa tem uma tendência muito grande a mostrar os desafios do dia a dia do SUS, mas cabe a nós sempre esclarecer, sempre com muita transparência, as atividades e as ações do SUS. E é importante que o perfil dos assessores de comunicação, eles não fiquem apenas restritos a jornalistas. É importante que a assessoria de comunicação tenha certa independência para poder fazer peças publicitárias do dia a dia, cards para as redes sociais, convites, né, como eu trouxe um exemplo, que tenha profissionais, por exemplo, de relações públicas, marketing, de TI, aqueles que vão poder atualizar o site de forma rápida, de forma independente. Então, a comunicação do SUS, ela precisa ser multidisciplinar, e ela precisa ser transversal. Eu acho que essas são os dois grandes eixos que eu trago aqui para a nossa reflexão, tudo isso de forma integrada, com proximidade física também entre as áreas técnicas e a assessoria de comunicação. É importante ter esse contato físico, não ficar só na troca de informações por mídias digitais.
e que a comunicação tem um papel mais técnico, não só um papel de dar vazão àquelas informações que são geradas pelas equipes técnicas. Não podemos deixar de falar das fake news. E aqui alguns pontos importantes. Não adianta a gente tentar ficar combatendo fake news que já estão disseminadas e espalhadas. A maioria da população que recebe uma informação falsa, uma fake news na sua rede social, no seu celular, uma boa parte compartilha sem verificar, sem uma simples pesquisa no Google. Então, é importante que a gente, com ações proativas, permanentes, além de ter canais de comunicação muito claro em relação às fake news e combate às fake news, é que a gente tenha estratégias para deixar a população mais crítica ao que recebe ali das suas redes sociais. É importante que sempre tenha dúvidas sobre informações relacionadas à saúde que recebe pelo WhatsApp, principalmente, e que não seja de uma conta oficial de uma organização do SUS. Então, para isso também é importante que as secretarias de Estado de Saúde tenham contas oficiais nas principais redes sociais e que alimentem lá informações com qualidade sobre a saúde pública. Então, é importante que o SUS se posicione antes das fake news, diminuir os espaços, os vácuos de comunicação, que é exatamente onde as fake news atuam. É muito difícil reverter os estragos de fake news que já estão espalhadas, e nós observamos isso no combate à Covid-19. Então, lições aprendidas que a gente não pode esquecer. E aqui falar um pouquinho também sobre o Centro de Inteligência do CONAS. O Centro de Inteligência, ele tem 2 eixos. Ele tem um eixo analítico e um eixo de apoio às secretarias na formação de uma rede de troca de experiências e organização interna das secretarias. E o que nós estamos fazendo, o que nós encontramos hoje no sistema público de saúde, é a geração de conhecimento muito fragmentada, porque as bases de dados são fragmentadas. Então, quando uma área técnica ela precisa de uma informação ou uma análise específica, aquela área técnica utiliza busca dados para aquela área, gera aquela análise, e aquela análise se encerra quando o problema está resolvido. Isso nós trabalhamos de forma fragmentada. E da mesma forma que eu disse, quando estávamos falando de comunicação em saúde, que precisamos trabalhar de forma integrada, quando nós olhamos para a análise, para a informação, para o dia a dia da gestão, é importante que nós tenhamos um movimento de integração do conhecimento, da informação e das bases de dados. E é nisso que o CONAS também está atuando. O Centro de Inteligência tem um rol de plataformas e estratégias para organizar esses dados a nível central e disponibilizar eles por meio de painéis dinâmicos, um sistema de georreferenciamento, uma plataforma de troca de tecnologias chamado Git, Wiki também com informações detalhadas sobre cada análise, e o RStudio online, onde é possível realizar as análises sem precisar de um computador com grande capacidade, porque roda nos servidores online aqui do CONAS. Então, da mesma forma que a comunicação, aqui fazendo um paralelo, nós precisamos organizar a situação atual do repositório de dados, da grande fragmentação, e buscar uma análise de dados, tomar de decisão com informações
mais consistentes e com melhor qualidade. E aqui um exemplo do que nós tivemos que lançar, que nós lançamos em junho de 2020, quando o Ministério da Saúde e o governo federal decidiram ocultar casos e óbitos diários em decorrência da Covid-19. E em um fim de semana, a equipe do Centro de Inteligência do CONAS se organizou para criar fluxos para consolidar esses dados que são divulgados até hoje pelas secretarias estaduais de saúde, e durante 1000 dias, desde o dia, se não me engano, 13 de junho de 2020, divulgou diariamente, sempre às 18 horas, os dados nacionais de casos e óbitos e diversas análises de Covid no Brasil, inclusive sendo referência para organismos internacionais acompanharem a pandemia aqui no país, e a imprensa mundial também começaram a divulgar informações com base aqui no painel do CONAS, um painel que recebeu visitas de 198 países, mais do que a própria ONU reconhece, e até hoje tem uma quantidade de acesso diária muito alta. Desde o dia 3 de março, a atualização passou a ser semanal, por uma questão técnica mesmo, uma questão epidemiológica, do melhor formato de acompanhamento da pandemia, e sempre às terças-feiras nós temos os dados atuais da situação no país. E aqui um pouquinho do sistema de georreferência, aqui um piloto que nós fizemos com dados de Fortaleza, onde nós conseguimos acompanhar, por nível censitário, a evolução de casos e óbitos ali na cidade de Fortaleza. A ideia é que a gente possa expandir essas práticas de desenvolvimento de indicadores, de painéis específicos e de georreferenciamento para temas importantes, estruturantes do SUS, e também para respostas rápidas para a gestão pública. Aqui uma outra forma de visualização da informação que propiciou, nesse caso aqui, para o gestor local tomar decisões mais objetivas e assertivas no território específico que estava necessitando de uma atenção especial. Aqui um segundo exemplo da atuação do Centro de Inteligência, foi diante daquela enorme crise terrível de falta de medicamentos para intubação em 2020. Começamos a perceber relatos dos estabelecimentos ali em junho, julho, de falta desses medicamentos, onde pacientes estavam acordando, intubados, e mais uma vez o Centro de Inteligência do CONAS foi ativado para receber dados dos estabelecimentos que estavam nos planos de contingência estaduais, 3.100 estabelecimentos, 160 estabelecimentos enviaram para a gente semanalmente consumo médio mensal e o estoque desses medicamentos, e com base nessas duas informações de cada um desses medicamentos, do rol de medicamentos, o CIEDES gerou diversas análises, já prevendo falta de medicamentos, onde haveria essa falta, onde o estoque poderia ser remanejado para apoiar aqueles que ficariam sem rapidamente, e foi uma análise, foi um fluxo desenvolvido em parceria com o CONASEMES, o conselho que reúne as secretarias municipais de saúde, e o Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. E aqui eu trago um grande destaque de uma análise que ela é estruturante, não é apenas uma resposta rápida, que é exatamente a força de trabalho que nós temos hoje no SUS, e que é um desafio enorme entender onde estão esses profissionais, do ponto de vista do gestor público, e aqui o CONAS desenvolveu também, e tem desenvolvido até hoje, já estamos em etapas avançadas desse projeto, para
entender os atributos e características dos estabelecimentos vinculados ao SUS e dos profissionais que atuam nesse estabelecimento. Todas as secretarias estaduais de saúde receberam uma senha para acessar essa análise, foi uma indicação dos gestores públicos à época, se não me engano foi em 2021, 2022, e também ocorreram capacitações para utilizar da análise, que é importantíssimo, não adianta publicar painéis, publicar análise, e elas também não gerarem mudança no dia a dia do gestor. Aqui um pouquinho da imagem do site do CIEGES. Ele está passando por um momento de revitalização, de renovação nesse momento, mas em breve nós vamos lançar um conjunto de indicadores, um grande diagnóstico do SUS. São indicadores que vão desde habilitação de serviços até produção do sistema, e logo em breve vocês receberão um comunicado sobre esse lançamento. Aqui um pouco das plataformas que eu já mencionei. O CIEGES também já tem apoiado projetos internacionais por meio da comunidade de países de língua portuguesa e da Organização Pan-Americana de Saúde, que inclusive é a nossa principal parceira, com apoio técnico, apoiou também por meio de um termo de cooperação e aquisição de equipamentos, onde todas as secretarias estaduais de saúde receberam equipamentos para poderem acessar os painéis, equipamentos que nós temos informações que, se não me engano, 25 foram instalados lá no gabinete do gestor, que é exatamente o público-alvo do centro de inteligência, e a OPAS tem investido desde o início da criação desse centro de inteligência aqui pelo CONAS. E por último, o CIEGES também tem apoiado o centro de inteligência aqui do CONAS, tem ido até as secretarias estaduais que têm nos procurado, que têm nos provocado, e tem apoiado em duas grandes ações. A primeira é no fortalecimento das salas de situação que já existem na secretaria. Se a Secretaria de Saúde só tem sala de situação na área de vigilância em saúde, nós estimulamos que as outras áreas técnicas também tenham painéis, indicadores para acompanhar informações estratégicas daqueles departamentos, daquelas demais áreas técnicas. O conjunto desses indicadores, dessas salas de situação dentro da Secretaria, ela precisa começar a ter um modo de pensar unificado, em dois níveis. O primeiro nível é de informação, de TI mesmo, de tecnologia, de base de dados, e aí as equipes de TI das secretarias, nós apoiamos a mapear e organizar os processos de trabalho. E um segundo nível que ele é negocial, é aquela pessoa que precisa estar vinculada ao gabinete do gestor, da gestora, e que olhe para os indicadores e propicie que um indicador de uma área converse com o indicador de outra área, que de fato faça uma integração dos dados e das informações. A partir do momento que a gente consegue desenvolver esses dois níveis de tecnologia como negocial, nós, a partir daí, criamos um centro de inteligência dentro da Secretaria de Saúde e indicamos, apoiamos que os indicadores que são, na sua grande maioria, operacionais, a sala de situação ela tem esse viés de apoiar a operacionalização das equipes técnicas naqueles assuntos, mas que tenham mais dois níveis de informação, o nível tático e o nível estratégico. O gestor daquela área, o gestor daquela secretaria, é importante que ele tenha o acesso a informações a nível estratégico, e onde chamar a atenção, existem técnicas para mostrar a informação para que fique acessível para ele, e rapidamente ele consiga ver onde há necessidade de uma
atenção especial, ele navegue e ele chegue até o nível operacional, se for o caso, clicando no mesmo painel, e tenha acesso à informação detalhada para aquele tema. Mas entendemos que consolidar a informação e entregar para o gestor a informação que ele precisa para o dia a dia torna mais fácil o entendimento da situação dentro da secretaria. Muitas vezes nós levamos painéis muito complexos de ser entendíveis para um gestor que tem poucos minutos para tomar a decisão e dificilmente ele consegue traduzir da melhor forma, e as equipes técnicas também têm dificuldade em levar para o gestor aquela informação que propicia a tomada de decisão rapidamente. A rede CIEDES, então, se propõe a fazer uma integração desses centros de inteligência, além de apoiar na organização dos centros de inteligência, desenvolver ferramentas e estratégias aqui a nível nacional, entregar para os 27 estados, trazendo um ambiente mais equânime também de desenvolvimento desses dados e dessas análises, e a troca de experiências. As dores são as mesmas. E nós precisamos compartilhar melhor ou com mais de forma mais estruturante as experiências exitosas que nós temos na nossa secretaria. Então, a troca de experiências, um ambiente que propicie isso, é urgente e é uma das grandes prioridades da rede CIEDES. É isso, faltando ainda cerca de 5 minutos. Edson, eu agradeço a palavra e devolvo para você e fico à disposição. Marcos, muito obrigado pela apresentação, muito esclarecedora, didática. Eu queria pedir aos colegas que estão conosco participando, que se quiserem fazer perguntas ao Marcos, registrem essas perguntas aqui no chat, que na fase de debates nós iremos, então, repassar uma a uma, para que o Marcos, então, complemente informações. E queria também pedir para que vocês possam, os que estão presentes, se atentarem ao chat para o registro da presença no formulário que está indicado nas mensagens. Eu agradeço, então, Marcos, mais uma vez, e queria chamar, então, agora o doutor Nereu, que é médico, assessor técnico aqui do CONAS, e ele é responsável tanto pela Câmara Técnica de Vigilância em Saúde, quanto pela área de Informação e Informática. Doutor Nereu, você está nos ouvindo? Bom dia a todos e todas. Obrigado, Edson. Parabéns, Marcos, pela sua fala. Eu vou pedir licença a vocês para rapidamente aqui compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Bom, minha tarefa ficou bem mais fácil, principalmente a parte inicial, que eu vou colocar depois da apresentação do Marcos, né, quando ele falou sobre ter um enfoque não só as questões da comunicação, mas também a estruturação dos centros de inteligência da gestão estadual, né, que a gente pretende coordenar através do CIEDES, e quando ele falou da questão da informação. Mas antes de dar início, me apresentar, o Edson me apresentou, meu nome é Nereu Henrique Mansan, sou médico, pediatra e sanitarista, e acompanho aqui as áreas técnicas de vigilância em saúde com meus colegas Fernanda Vendame e Maria Cecília Brito, onde eu coordeno a Câmara Técnica de Epidemiologia e a Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador, e também a área técnica de Informação e Informática, junto com meu colega Felipe Ferrer, que me apoiou também na elaboração dessa apresentação, que está acompanhando aqui. O Felipe é nosso cientista de dados, ele atua tanto no CIEGES, já apresentado pelo Marcos, como me apoia nas questões relacionadas à informação e informática, nas discussões tripartite, no apoio técnico das secretarias. E hoje eu estou aqui, eu já tinha apresentado numa etapa anterior os aspectos relacionados à vigilância em saúde, e hoje estou aqui para falar um pouco da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde e da Estratégia de Saúde Digital. Como o Marcos já colocou,
no dia a dia do Sistema Único de Saúde, nós produzimos milhares de dados. Esse dado, para se transformar em informação, precisa passar por um processo de análise. Essa informação, se bem entendida, se interpretada, se transforma em conhecimento. Esse conhecimento vai se transformar em ação a partir de uma tomada de decisão em saúde. Lembrando, porém, que essa tomada de decisão vai ter N outras fontes de influência. Portanto, eu preciso ter uma informação muito bem consolidada, eu tenho que ter um conhecimento, eu tenho que ter bases bastante firmes para transformar esse conhecimento, a partir de uma tomada de decisão, se transforma em ação. A partir da implementação das ações, nós vamos ter que fazer um processo de monitoramento das ações implementadas e gerando, neste ciclo, novos dados, né, que continuamente vão estar sendo gerados. E o que é um sistema de informação? É um conjunto de componentes que coletam, processam, armazenam e distribuem a informação para quê? Para apoiar o processo de tomar decisão e auxiliar no controle das organizações de saúde. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. O sistema de informação não se presta simplesmente a coletar e processar e armazenar dados. Nada tem sentido na implementação dos sistemas se eu não tiver o acesso a essa informação para apoiar o processo de tomar decisão. Sendo o Sistema Único de Saúde, tendo o Sistema Único de Saúde uma gestão tripartite, se presume, deveria ser assim, que todo o sistema de informação para atender a esses objetivos deveriam considerar as necessidades e atribuições das 3 esferas de gestão. E lembrando, já na Lei Orgânica da Saúde, na Lei 8080 de 1990, já se garantia o acesso das secretarias estaduais e secretarias municipais aos dados de todo o sistema de informação. Infelizmente, principalmente a partir do momento, com a evolução tecnológica que é inexorável, os sistemas passaram a ser online, muitas vezes, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, essas informações passaram a ser muito concentradas na gestão federal, e isso vem gerando uma série de problemas que eu vou explicitar mais para frente. Outra questão, e a gente não pode deixar de comentar, é que existe uma contínua demanda das áreas técnicas do Ministério da Saúde, de forma histórica, ao longo da história do sistema de saúde, por novos sistemas de informação, muitas vezes com detalhamento excessivo de variáveis, muitas vezes a mesma informação sendo coletada em vários sistemas, e nem sempre todas essas variáveis sendo necessárias para a gestão. Isso foi evoluindo, então, com o agravamento da fragmentação das informações, e sem, até pouco tempo atrás, estamos num processo de mudança exatamente agora, até muito pouco tempo atrás, sem qualquer disponibilidade ou uma solução confiável para integração e interoperabilidade desses diversos sistemas. Somado a isso, a falta de resposta nacional, por aquela questão do acesso, que eu comentei agora há pouco, pela falta de resposta nacional às necessidades estaduais e municipais, não só, aliás, em relação ao acesso, mas também em relação a necessidades específicas de Estado ou município, em relação à questão da informação em saúde, isso foi gerando também uma demanda cada vez maior nas próprias secretarias estaduais e municipais para o desenvolvimento de sistemas próprios. A questão é que, como a maior parte das secretarias não dispõe de suficientes equipes de tecnologia da informação com qualificação para esse desenvolvimento, o que gera necessidade da sua aquisição, da sua contratação junto a terceiros. E mesmo, eu não vejo, o problema não é a contratação junto a terceiros, mas eu fazendo essa contratação junto a terceiros, é fundamental que as secretarias tenham servidores qualificados na área de tecnologia da informação para fazer a incorporação desses sistemas, o que inclui acompanhar e fiscalizar o seu desenvolvimento, a sua manutenção, a sua operação, e aqui uma questão especial, avaliando se os padrões e modelos de dados pactuados estão sendo utilizados. Porque se também o Estado não utilizar os padrões já definidos, e principalmente modelos de informação, qual é a informação que vai ser trocada,
qual é o conjunto mínimo de informações que está pactuado, padronizado, que vai ser trocado entre as várias esferas de gestão, eu vou só agravar essa fragmentação. Ou seja, nós, enquanto gestão estadual ou a gestão municipal, a gente acaba contribuindo para um processo que já vem acontecendo na gestão federal de fragmentação das informações e que eu sempre mostro essa figura aqui da Torre de Babel que se gerou a área de informação em saúde nesse país, com informações fragmentadas, desencontradas e sistemas que não se falam, né? Sempre a figura que eu mostro é a figura bíblica da Torre de Babel, em que ninguém conseguia se comunicar e isso foi gerando caos naquela situação. E é uma situação que a gente quase chegou com frequência na área de sistema de saúde. Entrando agora nos aspectos da informação relacionados à organização da assistência, se nós, já foi colocado aqui, em várias etapas dessa jornada, a nosso objetivo de uma organização da rede de atenção à saúde, saindo também de um sistema fragmentado da assistência e atenção à saúde hierarquizado. Se nós queremos uma rede poliárquica, em que eu tenho os vários pontos de atenção articulados à atenção primária, que é a ordenadora do cuidado, e os pacientes vão circular entre a atenção primária e esses pontos de atenção. Se o paciente vai circular entre esses vários pontos de atenção e atenção primária, também a informação relacionada a esses pacientes precisa também circular entre esses pontos de atenção. Desculpe, gente, eu estou meio gripado. Então, para que essa informação circule de uma forma adequada, um primeiro passo, um passo importante, é que nós precisamos que essa informação seja gerada no momento do cuidado. E, para isso, eu preciso de um prontuário eletrônico que colete, a princípio, essas informações. Na atenção primária, nós já temos o ISUS-APS, antigo ISUS-AB, atual ISUS-APS, né, que gera informações hoje para o CISAB. Nós temos, na atenção hospitalar, vários sistemas próprios que os estados foram adquiridos, então nós não temos uma solução pública ainda concreta, apesar de existirem soluções, como, por exemplo, a Excel, o AGHU, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem o AGHU, que são softwares abertos e públicos. O SUS hospitalar ficou defasado no tempo e nunca foi implementado de uma forma a atender as necessidades da atenção hospitalar. Então, hoje, praticamente, a gente não tem uma solução disseminada, pública. Estamos praticamente todos na dependência do setor privado em softwares de gestão hospitalar. A mesma coisa acontece na atenção ambulatorial especializada. Apesar do ISUS-APS, que, na verdade, nada mais é que um software de prontuário eletrônico voltado para ambulatório, poder ser perfeitamente utilizado e já ter sido, inclusive, adequado pela equipe que faz a gestão do ISUS-APS na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, ele já foi adequado e já está customizado para ser utilizado em qualquer outro serviço ambulatorial. Então, um passo importante é a geração da informação no momento do cuidado. A partir daí, essa informação precisa circular, a princípio, esses sistemas de prontuário eletrônico deveriam estar gerando informação para que nós chamamos de um registro eletrônico em saúde, que nada mais é do que nós estamos estruturando. Estamos em construção da Rede Nacional de Dados em Saúde, e a partir da RNDS também se articular e integrar com todos os outros sistemas de informação que foram gerados ao longo do tempo, como o sistema de informações ambulatoriais, sistema de informações hospitalares, o CND, que a gente espera esteja disponível, integrando as informações da assistência, o CISREG, que é o sistema da regulação, e de outros sistemas da vigilância, como o SINASC, Nascidos dos Vírus, o SIM, o SINAM, de grave notificação, a CPI, dentre outros vários sistemas da vigilância, o OROS, esperamos em breve o SUS Assistência Farmacêutica e outros sistemas que sejam integrados a esses prontuários eletrônicos através de um sistema de registro eletrônico de saúde,
que se pretende fazer através da Rede Nacional de Dados de Saúde. Então, a questão é como e quando os sistemas de SUS serão interoperáveis entre si. Aliás, eu sempre mostro esse slide aqui. Isso aqui foi uma coisa de mais de 10 anos atrás, num evento do Conasems. Uma pessoa me passou isso num rascunho, no papel rascunho, até hoje. Depois eu identifiquei. Então, esse desenho foi feito há mais de 10 anos e eu não sou o autor original. Um dia eu quero descobrir a pessoa que me passou uma pergunta num determinado evento, com esse esquema, eu transformei no slide. Então, e essa pergunta realmente é válida até os dias de hoje. Esse evento há bem mais de 10 anos. Eu recebi esquematizado no papel de rascunho e até hoje essa questão continua bastante presente. E antes de dar prosseguimento, é importante esclarecer alguns conceitos. O que é um prontuário eletrônico? O que é o registro eletrônico em saúde? O que é um conjunto mínimo de dados? Isso em relação à assistência. Porque muitas vezes as pessoas pensam que seria possível compartilhar todas as informações que vão estar presentes no prontuário eletrônico. Vai ter informações do paciente, do hospital, do diagnóstico, em relação ao pagamento, todas as prescrições, todas as evoluções, plano terapêutico. Nenhum sistema de centralização, principalmente um país do tamanho do Brasil, daria conta de receber todo um volume enorme de informações que está em cada prontuário eletrônico. Então, o prontuário eletrônico nada mais é do que a entrada da informação em formato digital, em formato eletrônico, como o próprio nome diz. E, a princípio, ele vai estar em um servidor do serviço de saúde. Pode ser que é centralizado no município, mas, a princípio, ele vai estar no serviço de saúde. A partir do prontuário eletrônico de saúde do paciente, eu vou estar alimentando o registro eletrônico em saúde, que vai ter essas informações de uma forma mais compactada, um conjunto menor de informações, principalmente a questão das informações clínicas, né? Aquelas informações clínicas que são essenciais para a continuidade do cuidado. E também, ainda um conjunto ainda menor, que é o conjunto mínimo de dados, que seriam aquelas informações administrativas essenciais para as questões relacionadas ao gerenciamento dos serviços de saúde, a própria gestão, faturamento, etc., que iriam compor, então, um conjunto ainda menor de informações do conjunto mínimo de dados. Então, a princípio, o prontuário eletrônico do paciente, que vai estar lá na unidade, ele deveria subsidiar com as informações um conjunto menor de informações que vai compor um registro eletrônico de saúde, onde vão estar, em especial, além das informações administrativas e das informações mais importantes, as informações clínicas, que vão ser essenciais para a continuidade do cuidado desse paciente em outros serviços de saúde, e também um conjunto mínimo de dados, que é um conjunto ainda menor de informações. E, tendo esses conceitos em mente, falar um pouquinho com vocês da nossa Política Nacional de Informação Informática. Nós já temos 3 versões, uma inicial que nem chegou a ser publicada, a última, depois uma que chegou a ser publicada, a última é de 2021, e ela coloca, né, a necessidade de se promover a iniciação, a inovação em saúde, de se apoiar a transformação digital já diretamente no processo de trabalho. E eu vou destacar alguns pontos que a Política Nacional de Informação e Informática traz. Ela reconhece, ela traz a questão já da Rede Nacional de Dados em Saúde, como a plataforma que vai fazer a integração de dados em saúde no país. Ela destaca a necessidade de aprimorar a governança no uso da informação, a necessidade de aperfeiçoar a solução de tecnologia, preservando a autenticidade, integridade e qualidade da informação, observando a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela destaca também a necessidade de atuação prévia em cada comissão de gestores para o desenvolvimento e implantação de sistemas de informação em saúde de base nacional e estadual. Isso temos uma resolução, inclusive, tripartite, que define que não se pode mais ficar iniciando novos sistemas de informação de forma aleatória e desintegrada, sem um processo de discussão ou homologação tripartite. Ela destaca a necessidade de aprimorar a transparência, a segurança e o acesso às informações.
E também ela traz o fortalecimento dos modelos de monitoramento, auditoria e avaliação, que seriam para avançar soluções na área de saúde digital. Isso seria acompanhado no âmbito da gestão pelo Comitê Gestor de Saúde Digital e no âmbito do controle social pelo Conselho Nacional de Saúde. E, a partir, então, da Política Nacional de Informação e Informática, foi implementado um processo de planejamento com a integração das 3 esferas de gestão, a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, né, que é um planejamento previsto de 2020 a 2028, e tem como principal objetivo ampliar o acesso à informação em saúde, com vistas à continuidade do cuidado em todos os níveis de atenção à saúde, de forma a qualificar o atendimento e o fluxo das informações, fortalecendo o apoio à decisão clínica, a vigilância, a regulação, a gestão e o ensino e pesquisa. Essa estratégia de saúde digital ela foi estruturada em 7 eixos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós temos pouco tempo. Temos um eixo de governança e liderança, um eixo que envolve a informatização, né, nos 3 níveis de atenção, né, um suporte, e para isso que é fundamental para o 3º eixo, que é um suporte à melhoria, que é o principal objetivo do sistema de saúde, que é a melhoria do cuidado na atenção à saúde, um suporte à melhoria da atenção, tendo sempre o usuário como protagonista desse processo, né, que ele possa acompanhar o seu cuidado e a situação de saúde do país. Um eixo importante também, que sinal é fundamental, porque nós vamos precisar que não adianta eu simplesmente botar um sistema lá na ponta. A equipe que vai estar em cada unidade de saúde, em cada ponto de atenção, ela tem que passar a alimentar essa informação no momento do cuidado. E, ao mesmo tempo, as equipes que vão estar na área de gestão também vão ter que estar formadas na área de saúde digital. Então, outro componente importante é de formação e capacitação de recursos humanos. Nada disso vai acontecer se nós não tivermos uma conectividade em todos os pontos de atenção. E vamos ter que estar continuamente trabalhando na inovação e atentos às novas tecnologias, aos avanços tecnológicos que nessa área são constantes. Então, são esses os 7 eixos, as 7 prioridades da estratégia de saúde digital, que eu recomendo depois, aqui no final da apresentação, que vai estar disponível para vocês, tem um link para vocês lerem com maior cuidado a estratégia de saúde digital para o Brasil. Assim como também a Política Nacional de Informação e Informática, nós temos o link ali no final da apresentação. Um componente importante, como eu coloquei, e vai ser importante para tudo que a gente já falou, tanto para a questão da informação, essencial para a gestão, para a análise, para integrar as informações dos diversos sistemas, como também para a continuidade do cuidado. Então, é o passo mais importante, que nós precisamos agilizar o processo de implantação, que nós precisamos tirar do planejamento e trazer, já temos vários avanços, vários pontos, principalmente que a pandemia de Covid-19 nos agilizar a implantação de partes já para entrar na RNR, nós temos muito ainda que avançar. Mas é através da Rede Nacional de Dados de Saúde, que nós chamamos de RNDS, ela vai ser a rede que vai conectar os atores e os dados em saúde de todo o país, estabelecendo, então, o conceito de uma plataforma nacional de inovação, informação e serviços digitais de saúde. É a RNDS que vai fazer essa integração. Então, o que se pretende com a RNDS é sair de uma troca de informação que é totalmente fragmentada, em que eu tenho os geradores de informação gerando N informações e os consumidores e várias formas também de captação dessa informação entre os consumidores de forma totalmente fragmentada, muitas vezes com competição. E o fluxo é totalmente desordenado. Essa é a situação atual. O que se pretende, a partir da RNDS, é se organizar esse fluxo da informação. A geração, os geradores de informação vão estar encaminhando dados para a RNDS e os consumidores acessando as informações também a partir da RNDS. E, ao mesmo tempo, a RNDS permitindo que os vários sistemas de captação das informações também se integrem e não precisem captar
a mesma informação, por exemplo, em diversas situações. Agora, temos vários... O desenho está bem formulado. Todavia, todos nós sabemos que temos ainda uma série de desafios para que a Rede Nacional de Dados de Saúde seja realmente implementada de uma forma adequada. A primeira é a federação. Isso é uma questão muito importante para a gestão estadual e que a gente está o tempo todo batendo nessa tecla em todos os espaços de discussão tripartite, no próprio Comitê Gestor de Saúde Digital, é a necessidade de federalização das bases de dados. Na participação tripartite da Estratégia de Saúde Digital e da Rede Nacional de Dados em Saúde, o que se acordou foi que as bases seriam distribuídas em containers estaduais, o que até o momento não foi priorizado. Então, já no início da discussão da RNDS, esse aqui é um slide que era do próprio DataSUS, quando começou a se desenhar a proposta, o que se previa é que eu teria a implementação do que eles chamam de containers, ou seja, nós teríamos essas bases distribuídas em cada estado e estaria integrado com uma ferramenta tecnológica, seja qual for. Na época, o que se propôs seria utilizando a tecnologia de uma rede blockchain. Para nós, não importa qual vai ser a tecnologia a ser utilizada. O que é importante é que o Estado seja o detentor das informações produzidas no seu território. E esse é um passo, consideramos, fundamental. É lógico que nem todos os estados vão ter, nesse momento, infraestrutura, conectividade e equipe adequada. Nós vamos ainda depender muito, boa parte dos estados, do dado centralizado na gestão federal. Então, a gente entende que essa descentralização pode ser gradual, não pode ter outra alternativa a não ser isso, que ela vai exigir a implementação de uma infraestrutura, conectividade e equipes adequadas pela responsabilidade que cada estado vai ter que assumir para fazer a manutenção e a disponibilidade. Porém, nós também entendemos que também é papel da gestão federal dar esse apoio técnico e também financeiro aos estados. Então, o primeiro desafio é a federalização dessas bases. O segundo grande desafio é consolidar a implementação da RNTS, com a incorporação de novas informações. Principalmente se a ordenação do cuidado está na atenção primária, e eu já tenho um prontuário eletrônico no SUS-APS, já era para os dados da atenção primária estarem incorporados à RNDS há bastante tempo. Deveria ter sido a primeira informação a ser incorporada, você já tem um prontuário eletrônico. Infelizmente, ao longo todo esse processo de negociação, CONAS e CONASES colocando isso o tempo todo como a primeira prioridade, isso não foi feito. Da negociação agora, com as equipes da Secretaria de Saúde Digital, da própria SAPES, isso foi, o entendimento que nós temos que isso foi entendido realmente como prioridade, mas então começa pela incorporação das informações da atenção primária, mas não só essas, né? As informações de vacinação, que vão vir, inclusive, também da atenção primária, mas a integração aos dados do SIPNI, dos sistemas da vigilância, SINAM, SINASC, SIM, dos sistemas da Base Nacional da Ciência Farmacêutica, dos dados de regulação. Para isso, tivemos um avanço na última CIT, com a participação do modelo de dados da área de regulação, ou seja, qual é aquele conjunto mínimo de informações que vai ser trocada da área de regulação. Então, a gente espera, em breve, todos esses sistemas, em especial essas áreas que eu destaquei aí, a gente já tenha incorporado a RNDS essas informações. Nós precisamos agilizar a implementação do conjunto mínimo de dados da assistência à saúde, incorporando os atuais sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares, obviamente, preferencialmente com a alimentação do dado vinda já diretamente do prontuário eletrônico, de forma automatizada, mas também, eventualmente, onde isso não for possível, tendo um sistema tecnologicamente adequado. Sabemos que tanto o CIA como o SIH tem uma defasagem tecnológica enorme. E, além disso, nós precisamos também, para consolidar a RNDS, dar uma ampla divulgação e agilizar a implementação dos documentos clínicos com aquelas informações da continuidade de cuidado que, inclusive, já estão pactuados. Se a gente não der uma ampla divulgação, os produtores de software, que muitas vezes municípios e estados estão adquirindo, eles já precisariam, já deveriam estar sendo, esses sistemas de gestão hospitalar ou ambulatorial, por exemplo, já deveriam estar produzindo as informações
daqueles modelos de dados, estando aptos para encaminhar aquelas informações mínimas para a continuidade do cuidado, as informações clínicas, como, por exemplo, o registro de atendimento clínico, que é o RAC, o sumário de alta hospitalar e a prescrição eletrônica. Todos esses modelos de informação já foram pactuados e estão publicados, mas não tiveram a divulgação com a força necessária para que, inclusive, os desenvolvedores utilizem essa informação. Aqui também tem um papel nosso. Quando nós formos contratar qualquer serviço, temos que exigir colocar em contrato que essas soluções contemplem os padrões de informação, os padrões de tecnologia da informação e também os modelos de dados e modelos computacionais pactuados e publicados pelo Ministério da Saúde. Outro grande desafio, como eu já tinha colocado, é a alimentação das informações em meio eletrônico no momento do cuidado. Tanto para produzir de forma automatizada os documentos clínicos, né, que vão compor o registro eletrônico de saúde, como também para a futura integração com o sistema de informação. Então, nós precisamos ter prontuário eletrônico em todos os pontos de atenção. Como eu já tinha destacado, não só na atenção primária, que foi onde a gente mais avançou, mas também na atenção ambulatorial especializada e na atenção hospitalar. Nós precisamos avançar na atuação tecnológica, na atualização tecnológica e redução da fragmentação dos diversos sistemas de informação. A maioria dos sistemas, não só da vigilância, mas também da assistência, do sistema farmacêutico, da regulação, todos estão com uma defasagem tecnológica enorme. Sem contar a necessidade de reduzir a fragmentação desses sistemas. E nós precisamos também retomar uma estratégia nacional de disseminação dessa informação. Como a gente colocou, não adianta só produzir informação se eu não tiver acesso a essa informação para gestão, para o monitoramento e avaliação das ações que estão sendo executadas. Para isso, a gente defende a reativação da Rede Interagencial de Informações para a Saúde, a RIPSA, de ter um painel centralizado que faça a disseminação dessas informações na esfera federal, que está pactuado é a SAGE, a SAGE apoia a gestão estratégica. Nós precisamos de uma integração das equipes de ciência de dados, padronizando estratégias analíticas. É isso que nós estamos fazendo, implementando, promovendo na gestão estadual, a partir do CIED, das centrais estaduais de inteligência. Nós precisamos de soluções automatizadas de compartilhamento de microdados, principalmente da gestão federal para a gestão estadual e municipal. E nós precisamos também de soluções de visualização, né? Painéis para análise de dados, com tradução do conhecimento, tanto para os técnicos da saúde, para todos os profissionais de saúde, como para a sociedade civil. Finalizando, peço desculpas se eu me estendi, está aqui no final os links para 2 documentos que eu acho fundamentais que todo profissional de saúde conheça, que é a nossa Política Nacional de Informação Informática e Saúde, lembrando que ela é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, ela foi amplamente discutida com o controle social, em 2021, antes de ser publicada, então ela está tanto numa resolução do Conselho, como numa portaria do Ministério da Saúde, e também está aí o link para o documento da Estratégia de Saúde Digital do Brasil, que eu recomendo a leitura de todos. Lembrando que o nosso objetivo principal é fortalecer o sistema único de saúde, e todos utilizam o sistema único de saúde. Muito obrigado, eu estou à disposição para o debate agora. Se tiver alguma questão mais da área de ciência de dados, se precisar, eu posso pedir socorro para o Felipe, que também está acompanhando a gente. É meu colega aqui na área de informação. Muito obrigado a todos. Estou à disposição para o debate. Irineu, muito obrigado. Também a apresentação muito esclarecedora. Lembrando a todos os nossos participantes que essas apresentações, o link para o acesso a elas, está disponível aqui no chat. E que o conteúdo integral dessa nossa exposição, tanto do Marcos quanto do Nereu, estará disponível na internet para que possa ser assistida em outra oportunidade. No chat, eu acabei de postar o formulário de preenchimento para o registro de presença. Quem ainda não teve oportunidade de fazer esse registro, por favor, entre no link, coloque seus dados, e esse registro será utilizado para fins de certificação. No chat, Nereu, não sei se você consegue ver daí,
houve uma pergunta para você direcionada da Heralda Ferreira. Você consegue ler ou você quer que eu leia aqui para você? Posso ler, sim. A Heralda, nossa colega, sou da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Nereu, bom dia a todos. O SUS Linha da Vida, que tem a proposta de integrar os cadastros da APS, Sinasc, Sinan, CIS, CH e SIM, será implantado. Seria um grande salto para as nossas análises e a avaliação das necessidades de saúde dos territórios. Sim, na verdade, o SUS Linha da Vida ele não é um sistema. Ele é um programa que pretende justamente resolver um problema sério, como eu já comentei, que é a defasagem tecnológica dos sistemas da vigilância e a integração desses sistemas com a própria RNDS. Então, é um programa que vem sendo desenvolvido na SBS, que vem sendo discutido e também no Comitê Gestor de Saúde Digital, e a proposta é justamente a integração dos sistemas de vigilância, a RNDS, né? Então, e também a modernização tecnológica, então, do SIM, do Sinasc, que vai ser o SUS Declarações, do Sinan, que é o SUS Sinan. Então, essa que é a ideia. E a integração deles, a assistência, tanto a atenção primária como a atenção hospitalar, se daria através da RNDS. E realmente a gente espera que a gente consiga avançar nesse processo, que ainda está começando. Temos muito ainda, mas temos já um processo de homologação e testes, tanto das suas declarações como do SUS Sinan, que a gente espera que em breve tenhamos já resultados concretos e o processo de homologação e teste seja concretizado. Obrigado, Nereu. Vou só reforçar aqui que acabamos de postar um link aqui no chat em que tem uma publicação do CONAS, que é um panorama geral sobre o funcionamento da gestão do SUS no nível estadual, chama Informações para a Gestão Estadual do SUS, é a publicação mais recente do CONAS, e temos também a publicação do link onde é possível ver as apresentações anteriores da jornada. A Zenira faz uma pergunta ao Marcos, e diz assim: Marcos, você poderia esclarecer melhor sobre o PAIO da OPAS em relação à doação de equipamentos para acesso? Oi, Zenira, bom dia. No final de 2020 foi enviado para todas as secretarias estaduais de saúde uma TV touchscreen, tá, de 55 polegadas e um kit para webconferência. Lembrando que lá em meados de 2020, por causa da pandemia, nós tivemos que nos adaptar das reuniões presenciais para as virtuais. Então, ainda havia muita dificuldade em ter equipamentos básicos para reuniões virtuais e a OPAS apoiou nesse sentido, além de todo o apoio técnico também da equipe, que ocorre até hoje. Então, nós fizemos um mapeamento, onde percebemos que a grande maioria, se não me engano, 25 secretarias estaduais de saúde instalaram esses equipamentos, onde nós sugerimos que é ali perto da sala do gestor, da alta gestão, onde ele também poderia utilizar desses equipamentos para acessar os painéis que estavam sendo desenvolvidos e que continuam sendo pelos CIEGES. Então é isso. Obrigado, Marcos. Acho que não havendo mais questões, nós queríamos agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que amanhã, às 9 horas, nós temos a última sessão dessa jornada para tratar das relações interfederativas no SUS, com a presença do Dr. Jurandir Frutuoso, que é o nosso secretário executivo aqui no CONAS. Eu quero mais uma vez agradecer... Edson, Diga... Mas tem mais uma questão aqui da Fabiana. Tá. Mas, na verdade, é um comentário. Desculpe interromper, Edson. Ela coloca que é difícil trabalhar com diversos sistemas que não se conversam e que não passam por atualização há muito tempo, caso do CISREG. Só passar um recado aqui para a Fabiana. Na última CIT, quando eu comentei, nós pactuamos o modelo de dados de regulação. Ou seja, todos os estados que têm sistemas próprios,
temos qual é o conjunto mínimo de informações que todo sistema de regulação vão ter que passar. Esse conjunto de informações do CISREG já está apto. O problema é que, como você colocou, ele não se atualiza há muito tempo. Hoje ele não comporta nenhuma agregação de uma nova central de regulação. Justamente por isso também é uma nossa luta, que não é de hoje, também para a implementação do SUS regulação, que vai justamente substituir o CISREG. Então, o modelo de dados que a gente captou na CIT é um passo fundamental, essencial, mas que não resolve totalmente o problema. Você tem razão, a gente precisa, com a maior brevidade possível, concluir a atualização do CISREG, que o nome... Obrigado, Nereu. Tinha escapado aqui o comentário da Fabiana, mas era mais um comentário com uma questão, um comentário que todos nós concordamos. Um esforço grande que a gente precisa fazer ainda nesse tema, a convergência desses sistemas, cada vez mais eles poderem ser integrados. Esse é um esforço que o CONAS tem se dedicado, tanto para pleitear para que o Ministério passe a ter uma redução, uma simplificação das suas dinâmicas de coleta de informação e de provimento de dados, informações para a rede, quanto o próprio esforço do CIEGES, que é de produzir informações mais integradas para a tomada de decisão. Mas eu agradeço, então, ao doutor Nereu pela participação, agradeço ao Marcos, e lembrando a todos, mais uma vez, que essa nossa exposição, ela vai estar disponível na internet para que possam ser assistidas por outras pessoas que não tiveram aqui nessa data, ou para serem recapituladas em caso de necessidade de maior aprofundamento. Elas vão estar disponíveis no site do CONAS. Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã.